A construção de uma nova capital para o Brasil já estava prevista desde a Constituição de 1891. Nela foi incluído para esse fim um dispositivo que reservava para a União uma área de 14.400 km² no Planalto Central. Mas somente em 1956 é que a construção da nova capital foi aprovada formalmente pelo Congresso Nacional. O presidente Juscelino Kubitschek, determinado a iniciar as obras, promoveu um concurso público para a escolha do projeto urbanístico da cidade. Entre os 26 projetos apresentados, foi selecionado o do urbanista Lúcio Costa. Ele e o arquiteto Oscar Niemeyer, criador das edificações, foram os maiores representantes da arquitetura modernista no país. Vista do alto, a cidade se assemelha a um avião. Em suas asas, sul e norte, localizam-se as áreas residenciais e comerciais. Niemeyer e Lúcio Costa valorizaram os espaços para automóveis e projetaram grandes avenidas em linhas retas, como o eixo monumental e o eixo rodoviário. Brasília é organizada em setores e quadras específicos, como o setor comercial sul, a superquadra sul, o setor hospitalar norte e várias outras áreas de marcante funcionalidade urbanística e arquitetônica. Os pedestres circulam livremente em todas as quadras residenciais. Não há grades em torno dos prédios e a maioria dos blocos tem o térreo vazado. Na cabine do avião, localiza-se a Praça dos Três Poderes, onde estão o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Palácio da Justiça. Essas edificações, projetadas por Niemeyer, são mundialmente conhecidas. A construção de Brasília durou 3 anos e causou o deslocamento de uma grande quantidade de trabalhadores de outras regiões para o Planalto Central. Esses trabalhadores pioneiros ficaram conhecidos como candangos. No início de 1957, nos 4 principais alojamentos construídos no meio do Cerrado, havia apenas 232 trabalhadores. Em poucos meses, 6 companhias de construção se instalaram ali, empregando aproximadamente 2.500 pessoas. Os contratos com as grandes empreiteiras aumentaram substancialmente os gastos do governo. Por outro lado, a transferência da capital intensificou a povoação da região centro-oeste. Apesar da exaltação geral em torno das obras, muitos não queriam que o Rio de Janeiro deixasse de ser a capital e criticavam a mudança, sugerindo que a intenção do governo era proteger e isolar o núcleo do poder. A inauguração da nova capital ocorreu em 21 de abril de 1960. A data foi escolhida por ser o Dia de Tiradentes, um feriado nacional. Declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1987, Brasília é o lugar onde é tomada a maior parte das decisões políticas e econômicas que afetam diretamente a vida de todos os brasileiros. A Companhia Urbanizadora de Brasília franqueia ao público a exposição dos 26 projetos apresentados ao recente concurso para a escolha do plano piloto da nova capital. O júri decidiu conferir o primeiro prêmio ao trabalho do arquiteto Patrício Lúcio Costa. Com expressão arquitetural própria,
Brasília terá como principal característica a função governamental, em torno da qual se agruparão todas as demais. Declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília, a nova capital da República. Eu vou pra Maracangalha, eu vou de uniforme branco, eu vou. O presidente Juscelino Kubitschek mais uma vez faz ligeira estada em Brasília. Entusiasta da mudança da capital, não tem faltado por isso com o seu estímulo pessoal aos que estão incumbidos de instalar as diversas repartições que ali funcionarão. A iniciativa foi de JK, mas à medida que implicava na participação do parlamento, seja na votação das leis que tornaram possível a transferência da capital, seja no acompanhamento, fiscalização, controle e debate da aventura que veio a ser a Constituição de Brasília, o parlamento passou naturalmente a participar de forma decisiva da construção de Brasília. Com a transferência da capital, levaremos um pouco do progresso do litoral para o interior do Brasil. Esta é a primeira escola de Brasília. Uma construção simples, de linhas modernas, projetada por Oscar Niemeyer e construída em apenas 21 dias. A construção só se tornou possível no tempo em que ela foi feita, porque efetivamente não havia controle. Mesmo que roubo, desfalque ou corrupção não tenha havido, houve certamente dilapidação, desperdício, despesas duplicadas ou mesmo quadruplicadas pela pressa, pela correria, pelo frenesi de concluir as obras. A Câmara UDN era um dos principais partidos. De lá, sim, vinha um sentido de oposição enorme que questionava a todo momento a construção da capital. Ou o senhor Juscelino Kubitschek acaba Brasília, ou Brasília acaba com o senhor Juscelino Kubitschek. O problema é de sua excelência. Casacerda era incisivo nesse ponto, que Brasília havia sido fruto de uma vontade tempestiva do presidente, só tornada possível pelo desvio, pela corrupção, pelo roubo sancionado. Isso vai subsidiar, por sua vez, pedidos por parte da UDN de abertura de CPI, CPI da Nova Cap, CPI da Constituição de Brasília. Nosso país certamente há de irradiar-se de Brasília, com alto sentido de justiça, sem preterições e sem preferências. A base que Juscelino tinha aqui no Senado, associada à bancada do PSD e PTB, era uma base que lhe dava relativo conforto para não ser questionado. Então a oposição no Senado é uma posição mais discreta, embora não menos incisiva nos seus argumentos. Como soldado já dormi até em barraca, mas posso ir morar numa barraca em Brasília como senador da República? As polêmicas de plenário chegam a ser risíveis. Um senador, Mendes Sá, dos defensores mais ardorosos da tese antimudancista, que no auge da sua paixão por permanecer no Rio de Janeiro, dizia o seguinte: já que se elogia tanto o clima, a luminosidade de Brasília, como é que esse arquiteto Niemeyer, tem a brilhante ideia de fazer um plenário do Senado sem uma única janela? E ele dizia: nós não somos tatu para habitar os buracos do Planalto Central. Quase folclórico, né?
Daqui a 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, Brasília poderá transformar-se em metrópole. Atualmente, porém, não tem condições de habitabilidade e, sobretudo, não oferece condições para o pleno funcionamento do Congresso. Que já não faltava substância a esses últimos debates críticos, mais acrimoniosos, né? Aquilo já era quase uma homenagem ao Rio de Janeiro, né? Não podemos esconder nem dissimular as saudades com que todos deixamos a terra carioca. Mas o interesse maior do Brasil exige que a deixemos e o fazemos certos de que estamos praticando um ato de sadio patriotismo. No local em que será a Praça dos Três Poderes, o ministro Eurico Salles assiste o senhor Israel Pinheiro acionar a máquina para o batimento da primeira estaca do Palácio do Congresso Nacional. Antes da transferência para Brasília, nós tínhamos o Palácio Monroe e o Palácio Tiradentes, a sede do Senado e da Câmara, respectivamente, em lugares bem separados e distantes. Não pense que essa contiguidade espacial foi uma questão fácil de se resolver, pois os hábitos estavam estabelecidos, as casas tinham identidades muito diferentes. O ritmo e a forma em lírica expressão arquitetônica transparecem nos edifícios monumentos levantados do fabuloso triângulo da Praça dos Três Poderes. O prédio do Congresso é o maior prédio de Brasília. Ele chega no mesmo nível da esplanada, aqui as duas cúpulas, a aberta e a em posição invertida do Senado, e daqui você tem um outro plano que faz com que a esplanada desça. E a gente observa isso pelo movimento das duas vias laterais ao edifício do Congresso. E o Palácio Planalto e do STF estão aqui num plano mais abaixo. Os palácios são verdadeiros símbolos de um novo mundo de beleza e de novos valores plásticos. O que dá coesão à República, o que dá estabilidade a ela é a representação política concentrada aqui no prédio do Congresso Nacional, na medida em que ele é a sede da representação popular. Inclusive no próprio plano de Lúcio Costa, no momento em que ele descreve a posição do prédio na esplanada, chamando atenção para que o prédio tivesse que ter uma posição de destaque e, ao mesmo tempo, que fosse o elemento quase de ligação entre os poderes. O projeto original previa o quê? Que o Congresso fosse o centro dessa interlocução entre os poderes. Estava no centro, Praça dos Três Poderes e voltado para lá. As reformas ulteriores, na parte de trás do plenário, fez com que a parte de trás do Congresso fosse fechada e houvesse um movimento de extensão para acomodar a sede da presidência do Senado e do presidente da Câmara. Isso fechou o Congresso para a Praça dos Três Poderes, curiosamente. O que eu sei, e isso também, né, sem fontes documentais, é que havia uma pressão das duas presidências no sentido de colocá-las mais próximas do plenário. O prédio inteiro era aberto por baixo. Isso é muito mais Niemeyer do que é hoje em dia, né? O prédio fechado aqui. E seguramente fazia sentido para as explicações que posteriormente o Niemeyer deu para a configuração arquitetônica da Praça dos Três Poderes, essa interlocução, a praça como núcleo da articulação dos poderes da República. Mas, curiosamente, essas expectativas que se formaram em torno da praça não lograram tanto efeito no que diz respeito à representação popular. Hoje, o espaço mais decisivo de manifestação popular, ocupado pelo povo, está do outro lado da praça. Isso é muito interessante, né? Observar como, originalmente, o edifício foi concebido pelo arquiteto e pelo urbanista de uma maneira e como a própria realização da história fez com que essa configuração espacial fosse mudada, né? Pela própria iniciativa popular, na medida em que elegeu, por definição, pelo hábito, a esplanada à frente do Congresso voltada para lá.